A história do Japão antigo está repleta de acontecimentos marcantes que influenciaram a cultura japonesa por muitos séculos. A invasão mongol do Japão foi um dos eventos mais importantes ocorridos no país, ficando eternizado por suas batalhas memoráveis e valentia dos guerreiros samurais em combater um exército inimigo muito maior e melhor equipado. A invasão mongol do Japão foi uma campanha militar liderada pelo Império Mongol contra o Japão no final do século XIII. O Império Mongol, liderado pelo famoso líder militar Kublai Khan, tinha ambições expansionistas em toda a Ásia e viu o Japão como um alvo estratégico. A invasão consistiu em duas tentativas separadas de desembarque por forças mongóis na costa japonesa, uma em 1274 e a outra em 1281. Nessa época, os mongóis já haviam conquistado metade da China e da Coreia para seu enorme império. O imperador mongol Kublai Khan, neto de Gengis Khan e fundador da dinastia Yuan da China, desejava incluir o Japão em seu império. Ele pode ter procurado conquistar o Japão por seus recursos, já que o país tinha a reputação de ser uma terra rica em ouro. Outra hipótese sugere que Kublai desejava eliminar o comércio entre o Japão e seu grande inimigo no sul da China, a dinastia Song do Sul. Inicialmente, Kublai tentou uma abordagem diplomática, enviando uma carta ao Japão em 1268, expressando o desejo de promover relações amistosas com o shogunato Kamakura, mas também exigindo que um tributo fosse pago à corte mongol, com a ameaça velada de uma invasão militar caso os termos fossem recusados. Outras cartas e embaixadores chineses foram enviados até o ano de 1274, mas todos foram descaradamente ignorados pelos japoneses, o que inflamou a ira de Kublai, que decidiu cumprir suas ameaças. Em 19 de novembro de 1274, a frota mongol navegou pelo mar da China Oriental e chegou à costa japonesa. A primeira invasão ocorreu naquele mesmo ano, quando uma força naval de cerca de 900 navios e 33 mil homens foi enviada pelo Império Mongol para desembarcar na ilha de Kyushu, no sul do Japão. A força mongol foi liderada por Arghun, um general experiente que esperava conquistar o Japão rapidamente. Os japoneses, que nunca haviam enfrentado um exército estrangeiro tão grande e organizado antes, estavam mal preparados para a invasão. No entanto, eles conseguiram mobilizar uma força de defesa que incluía samurais e soldados comuns, liderados pelo samurai Takezaki Suinaga. Os defensores se posicionaram na praia da Baía de Akata e esperaram a chegada das tropas mongóis. A Batalha de Bunnei, também conhecida como a Primeira Batalha da Baía de Akata, foi o primeiro confronto da invasão mongol no Japão. Inicialmente, os japoneses enfrentaram os invasores com uma chuva de flechas. No entanto, as táticas de guerra mongóis e a sua superioridade numérica rapidamente começaram a surtir efeito. Os mongóis usavam táticas de cavalaria e arquearia montada, que eram eficazes contra a infantaria japonesa. Os samurais eram guerreiros bem treinados, mas não tinham a experiência necessária para enfrentar os mongóis em batalha. Os japoneses também estavam em desvantagem em relação às armas e equipamentos. As espadas e armaduras japonesas da época eram inadequadas para enfrentar as armas de longo alcance dos mongóis. Os arcos curtos dos soldados mongóis tinham maior alcance e suas flechas eram envenenadas, tornando até mesmo golpes de raspão fatais para os japoneses. Os mongóis também tinham à sua disposição projéteis explosivos que aprenderam a fabricar com os chineses. A pólvora ainda era desconhecida no Japão e os projéteis que eram lançados e explodiam no ar liberavam fogo e fumaça, uma visão que certamente assombrava os guerreiros japoneses e aterrorizava seus cavalos, que ficavam descontrolados no campo de batalha.
Após algumas horas de luta, os mongóis começaram a avançar em direção à cidade de Dazaifu, a capital da província de Shikuzen, que era defendida por uma força japonesa liderada pelo samurai Kikuchi Taketoki. A cidade era um importante centro político e econômico, e a sua captura poderia garantir uma vantagem estratégica para os invasores. A luta pela cidade durou 3 dias, com os japoneses resistindo ferozmente aos ataques mongóis. No entanto, a falta de suprimentos e equipamentos adequados, bem como a desvantagem numérica, levaram os defensores japoneses a recuar. A cidade acabou sendo tomada pelos mongóis em 25 de junho de 1274. A Batalha de Bunei foi uma derrota decisiva para os japoneses. Cerca de 6.000 soldados japoneses foram mortos e outros 3.000 foram capturados. Os mongóis sofreram menos de 100 baixas e conseguiram estabelecer uma base militar em Kyushu, iniciando assim a ocupação mongol do Japão. Apesar de sua vitória, os mongóis não conseguiram consolidar sua posição no Japão. Uma tempestade violenta destruiu grande parte de sua frota enquanto tentavam retornar à China, resultando na perda de muitos soldados e navios. A frota mongol restante recuou, deixando os japoneses vitoriosos. Embora a Batalha de Bunei tenha sido uma derrota para os japoneses, ela mostrou a Kublai Khan que a resistência dos samurais era forte e que uma invasão total do país seria uma tarefa difícil e perigosa. Ainda assim, os mongóis estavam determinados a conquistar o Japão e planejaram uma segunda invasão em 1281. A invasão de 1281 foi muito maior em escala do que a primeira. As forças mongóis haviam reunido uma frota de cerca de 4.400 navios e mais de 140.000 homens, incluindo chineses e coreanos. Kublai Khan havia aprendido com a primeira invasão e, desta vez, os mongóis estavam melhor preparados, com equipamentos mais avançados e uma estratégia melhor planejada. O lado japonês também havia aprendido com sua experiência anterior. Suas fortificações costeiras se estendiam por cerca de 20 quilômetros, incluindo muros de pedra e torres de vigia que ajudaram o exército do shogunato a impedir parte do desembarque mongol. Os mongóis desembarcaram na ilha de Kyushu em 2 fases, com a primeira onda de invasão ocorrendo em 30 de junho de 1281 e a segunda em 7 de agosto daquele mesmo ano. As forças japonesas lideradas pelo shogun Hojo Tokimune estavam prontas para enfrentar os invasores, com uma força combinada de samurais, soldados ashigaros e monges guerreiros. Desta vez, a frota mongol enfrentou forte resistência dos japoneses. A Batalha de Koan, também conhecida como a Segunda Batalha da Baía de Akata, foi o principal confronto da invasão de 1281. As forças mongóis estavam bem posicionadas na praia, enquanto as forças japonesas estavam em uma posição mais elevada, permitindo que seus arqueiros tivessem uma vantagem. No entanto, a superioridade numérica dos mongóis e suas táticas de guerra de cavalaria e arquearia montada ainda eram uma ameaça significativa. A batalha durou cerca de 2 meses e foi uma das maiores batalhas navais da história. Os mongóis conseguiram avançar profundamente no território japonês, capturando várias cidades e vilas. Entretanto, eles não conseguiram conquistar as principais fortificações japonesas, que foram defendidas com sucesso pelos corajosos samurais. Ainda assim, as forças mongóis continuaram implacáveis, fazendo jus à fama daquele temível povo guerreiro das estepes. Usando suas táticas de cavalaria, os mongóis continuaram cercando e atacando os defensores japoneses por todos os lados. Quando tudo parecia perdido para os japoneses, uma reviravolta inesperada aconteceu. Os mongóis acabaram sendo derrotados por um evento que ficou conhecido como Kamikaze, ou Vento Divino. Em 15 de agosto de 1281, uma tempestade violenta e imprevisível atingiu a costa japonesa, destruindo grande parte da frota mongol.
e matando muitos soldados. A frota restante foi forçada a recuar, permitindo que os japoneses reivindicassem a vitória mais uma vez. Muitos japoneses daquela época viram essa tempestade como um evento sobrenatural, como uma bênção enviada pelos kami, os deuses do Japão, em auxílio de seu povo. A resistência japonesa e o tufão destrutivo fizeram com que a invasão mongol falhasse. As forças mongóis foram forçadas a recuar, sofrendo pesadas baixas e deixando muitos soldados para trás como prisioneiros. A invasão fracassada foi um ponto de virada para o Japão, que conseguiu resistir com sucesso a uma segunda invasão estrangeira e proteger a sua independência. Até mesmo o poderoso Império Mongol foi desestabilizado pelo impacto da derrota causada pelos habitantes de uma ilha isolada. Kublai Khan esperava que a conquista do Japão fortalecesse sua posição como líder da Ásia e lhe desse acesso a recursos e comércios valiosos. No entanto, a falha da invasão e a destruição de grande parte de sua frota levaram a uma diminuição da influência mongol na Ásia Oriental. Embora os mongóis não tenham conseguido conquistar o Japão, a invasão teve um impacto significativo nas relações entre Japão e China por muitos séculos. A invasão também mostrou aos japoneses que seu país não era impenetrável, o que levou a um fortalecimento das forças de defesa japonesas e um aumento na construção de fortificações. Kublai Khan continuou a enviar emissários para persuadir o Japão a aderir ao sistema tributário da dinastia Yuan, mas nunca obteve sucesso. Com o passar do tempo, a resistência japonesa contra os mongóis assumiu conotações lendárias e, nos dias atuais, serviu de inspiração para a criação de histórias e adaptações em diversas mídias como livros, cinema e jogos. Mas, acima de tudo, imortalizou a bravura do povo japonês e dos guerreiros samurais como defensores leais de sua pátria. Olá, eu sou Boco, o sétimo filho, e tenho um prazer, na real, uma honra de estar aqui no canal Foca na História. O que você acha que iria acontecer com o Japão se não tivessem a ajuda dos ventos divinos? Deixe sua opinião aqui nos comentários e inscreva-se no canal para não perder nenhum outro vídeo como este. Até o próximo.